E o São Paulo pode contratar Lemina. Você deve conhecer esse jogador, volante do Gabão, 32 anos de idade, titular absoluto do Galatasaray, um dos principais, se não o principal hoje, time do futebol turco. O atleta foi campeão nacional e titular em grande parte do ano. Foram 41 jogos, 3 gols e 2 assistências. Desses 41 jogos, ele só foi reserva em 9. Havia sido comprado do Wolverhampton por 2,5 milhões de euros. Como eu disse, tem mais um ano de contrato, ou seja, para sair agora, haveria a necessidade de uma compensação financeira. O salário dele na Turquia é de 1,5 milhão de reais. Pois bem, o jornalista Rafael Emiliano afirma que o São Paulo entrou na disputa pelo Lemina. Lemina teria tratativas com o Atlético Mineiro, essas conversas acabaram sendo encerradas. A partir daí, com a vontade do Lemina em atuar no Brasil, a coisa poderia avançar muito em breve. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte do São Paulo que toca o departamento de futebol. Ainda não obtive resposta. De qualquer forma, uma outra pessoa próxima a esse dirigente assegurou que se houver qualquer necessidade de compra dos direitos econômicos do atleta, essa hipótese está completamente descartada, não há dinheiro. E mais do que isso, pagar salário próximo a 1,5 milhão de reais por mês hoje também não faz parte da realidade tricolor. Se eu fosse torcedor do São Paulo, não criaria expectativas em relação a esse nome. Você gosta? Entende que vale a pena um esforço financeiro para contratar um jogador desse tamanho? Use o espaço para comentar e opina. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. São Paulo está preparando a terceira proposta para o zagueiro Arthur Chaves. O São Paulo não quer fugir muito daquilo que a gente já conversou, tá? A ideia do São Paulo ainda tem esse otimismo nessa terceira proposta, depois das 2 recusadas. A primeira recusada foi um empréstimo com opção de compra por 1 ano, depois reduziu para 6 meses e manteve os moldes. Aí agora a ideia seria colocar ali uma obrigação de compra em caso de metas estabelecidas. O Hoffenheim tem batido na tecla de que quer uma compensação financeira ou uma obrigação de compra. E aí o São Paulo está conversando, está estudando a melhor proposta possível para conseguir esse cenário. O pessoal está falando de Vasco e tudo, neste momento, pelo menos por enquanto. É óbvio que é o que é falado, a gente não vai botar a mão no fogo totalmente, a gente sabe como é que é o jogo do futebol, mas o que a gente tem de apuração da parte do jogador é que ele também está priorizando o São Paulo, ele quer fechar com o São Paulo e está aguardando que o São Paulo encontre um denominador comum junto ao Hoffenheim. É claro que a cada dia que o São Paulo demora, pode abrir margem para outros clubes acabarem entrando no negócio, mas é isso que temos hoje referente à situação do Arthur Chaves. Você está numa expectativa positiva para o Arthur? Quero saber a sua opinião nos comentários. Voltando a falar de campo e bola, o goleiro João Pedro e o zagueiro Isaac subiram no elenco profissional e vão passar a treinar com mais regularidade no time profissional. Eles vão fazer parte daquele famoso time de transição, que são atletas que treinam nos profissionais, mas voltam para jogar na base, em alguns momentos também voltam para Cotia para poder treinar. O Isaac, muito porque o São Paulo ainda não conseguiu mais um zagueiro no mercado, São Paulo está buscando essa posição, então enquanto isso, o Isaac vai treinando com o elenco profissional e vai passar a participar deste período. O zagueiro tem agradado a comissão técnica naquele curto período que ele ficou, o departamento de futebol entende que é um jogador que tem ficado cada vez mais pronto e a expectativa é dele ser cada vez mais utilizado como jogador do São Paulo. O João Pedro, ele sobe, e eu achei até engraçado, porque durante a nossa apuração, o que a gente ouviu é que o João Pedro, o JP, ele será o terceiro goleiro. E a gente fica com a questão do Felipe Prez, né? Pô, porque tem mais um goleiro lá, que é o Felipe Prez. Parece que não, mas o pessoal esquece que tem o Felipe Prez. Só que o Felipe Prez parece que não faz muito parte dos planos, né? Ele já era um goleiro que não era titular no Sub-20, nem no 17, era um goleiro que acabou subindo, aí surgiu uma oportunidade de ele ser um quarto goleiro que não reclamaria de ser o quarto goleiro e ficou por ali. Ele tem contrato até o final do ano, não deve ser renovado. Então hoje, se a gente for colocar na hierarquia, seria Rafael titular, Coronel reserva e o JP seria esse terceiro goleiro, inclusive é a expectativa daqui para frente dentro do São Paulo. O JP, que foi um dos destaques do São Paulo no ano passado, esse ano não foi tão bem, acho que até talvez tenha sido
o pior ano do JP, mas aí também ele caiu junto com o time também. O time não tá legal. Ano passado o time estava entrosado, encaixado e ele conseguiu aparecer, mas é um bom goleiro. Acho que o São Paulo acerta ainda essa oportunidade para ele. Inclusive, eu, Alex, tecnicamente acho o JP melhor do que Yang e melhor do que Felipe Pres também. Acho que de Cotia, dos mais prontos, né? Óbvio que tem os promissores do Sub-17, tudo, tem outro JP também. Mas o teu Nazari também é bom, mas acho que ainda precisa um pouquinho. Acho que dos prontos ele é o que realmente pode surgir aí como esse terceiro goleiro. O que você acha dessa situação? Quero saber a sua opinião nos comentários. Seguinte, uma fala do Kaká sobre a SAF do São Paulo acabou reverberando lá no Conselho Deliberativo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. O Kaká deu uma entrevista lá para a ESPN, diretamente lá dos Estados Unidos. Ele não concordou com a SAF, tá? Pro São Paulo. Ele acredita que a SAF não é a solução. Ele descartou a possibilidade de se tornar técnico do clube também no futuro, falou que não está trabalhando para isso, e ele falou sobre algumas ressalvas referentes aí à situação da SAF. Basicamente, o que o Kaká falou, ele falou que ele não vê hoje a SAF como uma solução, que você precisa basicamente fazer um trabalho sólido e a SAF ela ser uma opção dentro do clube que já está realmente mais tranquilo no ponto de vista financeiro, mais governável. Ele entende que o clube precisa de gestão e não de SAF. E aí, eu me permitam trazer também aqui uma confidência, né? Porque eu vi, né, eu não vou falar quem foi, mas foram pelo menos uns 4 conselheiros que ou postaram nas redes sociais, Twitter, retuitaram a fala e tudo, ou me mandaram também, que eu pude conversar, né? Teve outros que também comentaram sobre, falaram, ou tweetaram, ou postaram, ou, enfim, fizeram repost no Instagram sobre essa fala, mas eu não conversei. E os 4, basicamente, eles são da parte de oposição, né? Do Novo São Paulo, o Salve Tricolor Paulista, dessas pessoas ali, do Somos São Paulo e tudo mais. E eles estão basicamente com esse pensamento do Kaká, de que antes de se pensar em SAF, você tem que realmente fazer um modelo de gestão, você tem que fazer uma gestão no clube. E você tem que fazer um clube empresa, né, basicamente, um clube profissional, mas que não tenha a SAF única necessariamente desta forma. Então, pelo menos por enquanto, não se pensa em SAF. E aí eu fui abranger um pouquinho mais, né? SAF no São Paulo, cara, eu acho que não vai acontecer não, de verdade. Eu estava começando a pensar sobre essa possibilidade, porque vieram investidores, tem o Diego Fernandes, só que os situacionistas, não, ao que tudo indica, não são favoráveis à SAF pelas últimas atitudes. E a oposição, pelo que eu estou percebendo nas minhas conversas, posso estar completamente enganado, tá? Mas no meu papo, é que eles querem, eles não são contra separar o clube do social, tá? Eles não são contra um modelo de gestão, de governança, mas que hoje SAF eles não veem como uma boa, o que é diferente. A ideia, em sua maioria dos que eu conversei, seria separar o clube do social, fica lá, um outro CNPJ e tudo, e vem para cá só o futebol. E dentro do futebol criar um modelo de gestão, meio que fosse uma empresa, mas sem se tornar SAF, que até poderia ter capital de investidores de fora, mas que não seriam majoritários. Eles entendem que neste momento a SAF não seria o melhor destino. Era de você realmente fazer um modelo profissional de equação de contas, gastar menos do que se arrecada, começar a pagar as contas, colocar a casa em ordem, fazer um trabalho de longo prazo e não trazer uma SAF para uma solução curta. Então, eu fiquei cabreiro com esse papo. Então é mais ou menos por aí que eles estão pensando nesse momento. E acho que é interessante vocês saberem de antemão. Dia 19 de 6 de 2026. São Paulo não deve se tornar SAF tão cedo, tá? Eu me surpreenderia muito se tornasse SAF. Muito mesmo.
Porque até a oposição, que é um pouquinho mais radical em algumas ideias, radical que eu digo até populistas, porque muitas das questões que a gente gostaria do São Paulo, a oposição corrobora, eu não senti firmeza na SAF. Então, o São Paulo não deve se tornar SAF, não. E olha que eu conversei com pessoas importantes, lideranças, e eu tive uma conversa bem franca. São Paulo não vai se tornar SAF. Não vai. Podem esquecer e tirarem o cavalinho da chuva. Para os que querem, é claro. Beleza? Fica esse toque. Só para fechar, o Wallace no São Paulo, a resposta é não. Esse burburinho que começou a surgir nas redes sociais nessa semana, de que o Wallace poderia ser esse volante do São Paulo mais físico e tudo, não procede. Um jogador caro, que não entrega há 2, 3 anos no Cruzeiro, que o São Paulo já teve interesse em outros momentos, mas que para agora, 0 chances de ser reforço do São Paulo. São Paulo quer um jogador que, na visão do São Paulo, chegue para ser titular. E hoje eles entendem que o Wallace não chegaria para isso, além da alta idade, um jogador que faz um tempo que já não consegue atuar em alto nível. Então, pelo menos por enquanto, 0 chances de Wallace jogar no São Paulo. Beleza? O que você achou dessa história? Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Informação, um jogador que foi oferecido ao São Paulo, é isso aí. Ele foi oferecido ao São Paulo, jogador de beirada de campo, o São Paulo que contratou o Victor Sá, né? Esqueci de falar aí, mas na reapresentação o Victor Sá fez os exames médicos, deu tudo certo, assinou contrato com o Tricolor até dezembro de 2029. Mas o São Paulo ainda está no mercado atrás de outro ponta, outro atacante de beirada de campo, e um que foi oferecido ao Tricolor, Sebastian Villa, é aquele mesmo que jogou no Boca Juniors, atualmente ele está no Deportivo Rivadavia. Esse time aí, inclusive, foi líder do grupo do Fluminense na Libertadores. O Rivadavia joga muita bola, tá jogando muita bola, e o Sebastian Villa é destaque lá, tem 6 partidas, 3 gols e 1 assistência, se eu não me engano. É um cara que tá indo muito bem nessa temporada, eu conheço ele há bastante tempo, desde a época do Boca Juniors. Na minha opinião, bom jogador. São Paulo poderia contratar ele porque o Sebastian Villa é bom jogador. Melhor que Ferreira, pior fica difícil, né? Pior fica difícil. Rapaziada, ainda falando sobre Boca Juniors, tem um atacante aí que ficou livre no mercado e eu queria debater com vocês a possibilidade dele jogar no São Paulo. Todo mundo sabe que eu tô falando do Edinson Cavani. Galera, o Cavani tá livre no mercado, o Boca Juniors não renovou o contrato com ele, e aí eu queria saber a opinião de vocês. O São Paulo não renovou o contrato ainda com o Caleri, né? Tem a possibilidade do Caleri sair, e aí fica o questionamento: quem seria o substituto ideal para o Caleri, rapaziada? Lembrando, Cavani já tem 39 anos de idade, é um excelente jogador, né? Mas não é aquele Cavani do Uruguai, do Manchester United, do Napoli, não é mais aquele Cavani, né, rapaziada? Hoje ele tá bem mais velho, a torcida do Boca Juniors criticava, né, pelo menos o Cavani, e ele saiu meio que pela porta dos fundos. Qual a sua opinião? Queria ele no São Paulo? Comenta e vamos para a próxima notícia. Para encerrar o vídeo aqui, rapaziada, eu já peço novamente a meta de likes, 700 likes aí. Tenho certeza que vocês vão me ajudar e vamos conseguir. Rapaziada, eu quero trazer atualizações sobre Claudinho. Sim, o Claudinho, meio campista, aquele mesmo que jogou no Zenit, jogou no RB Bragantino, chegou até a seleção brasileira, né, rapaziada? Eu vou falar aí sobre o Claudinho, por quê? Porque o São Paulo fez um contato aí com o Claudinho. O Claudinho topa reduzir o salário dele, porém tem uma novidade, galera. O São Paulo topa pagar até 1.200.000 por mês. O Claudinho quer receber cerca de 1.800.000 por mês, galera. Ele recebe muita grana lá, recebe mais de 2,5 milhões. Muito dinheiro. Só que aí, por conta da guerra lá que tá acontecendo, eu não vou entrar em questão de geopolítica, o Claudinho pode conseguir a rescisão contratual e ele quer voltar ao Brasil. Ele vê com bons olhos esse retorno pro Brasil, tendo em vista que ele é um jogador novo ainda, né, galera? Tem 30 anos, se eu não me engano, 29, 30 anos. E ele tem espaço aqui no futebol brasileiro. Cruzeiro e São Paulo estão interessados no Claudinho. Inclusive o Cruzeiro tem mais condição financeira de pagar o Claudinho do que o São Paulo, né, rapaziada? Então, quero saber a sua opinião sobre o Claudinho. Será que o São Paulo deveria fazer um esforço para conseguir a contratação dele? Na minha opinião, craque de bola, São Paulo tem que fazer de tudo para conseguir esse reforço. Manda embora os 10 pereba que tem no elenco aí, ó. Pega o salário desses 10 e paga pro Claudinho. Deixa aí nos comentários a sua opinião, galera. E aproveitando esse assunto Copa do Mundo, eu vou fazer uma revelação para você. Algo tem me chamado muita atenção nessas partidas da Copa, e é a qualidade estupenda dos goleiros. Você reparou isso daí? Os caras parecem que vêm de outro planeta.
É cada defesa, meu amigo, que não dá para acreditar. E o choque foi tão grande que eu até mudei a minha opinião com relação ao Rafael. Eu falo que ele é nota 7,5. Não, ele não é 7,5. Mas também não é nota 6, que nem estão falando por aí. O Rafael é nota 4 perto desses caras. 4. Nota 6 é o Carlos Miguel do Palmeiras. É o Fábio do Fluminense. O Hugo do Corinthians é nota 6 também. A verdade é que não vivemos uma fase boa com goleiros. Vídeos convocados para jogar a Copa do Mundo pela seleção brasileira. O negócio tá feio. Se aquele trio é o que a gente tem de melhor, chego à conclusão que alguma coisa deu errado. E tem uma outra coisa que me chamou muito a atenção. Só que essa é referente ao futebol brasileiro. Absolutamente do nada, o Vasco demitiu o Renato Gaúcho. Do nada, cara. Do nada. E de quebra acabou empatando com o São Paulo e com a Chapecoense no número de treinadores demitidos nessa temporada. São 2 em cada. Eu achei que a diretoria do São Paulo fez muita merda em demitir o Hernan Crespo. Só que a do Vasco superou. Porque o Renato Gaúcho é simplesmente o treinador mais cobiçado do futebol brasileiro na atualidade. E se o Renato Gaúcho não foi o suficiente para organizar o time do Vasco, quem será o cara? Fala pra mim. Falar a verdade pra você, pra arrumar o Vasco em campo, é só um milagre. Só Jesus. E não é Jorge Jesus não, tá? É Jesus Cristo mesmo. E não é porque o Vasco tem um time horroroso, é porque tem muita panela. Quem conhece sabe. E falando em milagre futebolístico, aconteceram 2 no São Paulo nas últimas horas. O milagre número 1 foi a tal da lista de dispensa que pegou todo mundo no susto. E 5 jogadores foram liberados. O Yang, o Cédric Soares, Matheus Belém, Luan e Paulinho. Reza a lenda que para você obter coisas novas na tua vida, você tem que se desfazer daquilo que não te serve mais. E o São Paulo fez direitinho, rapaz. Mas é claro que isso não foi ideia da diretoria. Isso teve um dedo do Dorival. O Dorival ele tem esse perfil. Quando ele não vai usar algum jogador, ele não fica levando a banho-maria, ele descarta de verdade. Mas quando ele quer algum jogador e ele nota que existe uma linha de possibilidade, da menor que seja, ele manda o clube buscar. Exemplo recente, o Vitor Sá, que chegou no São Paulo. Ele tinha pedido o Vitor Sá lá no Corinthians e quis o destino que eles se encontrassem no São Paulo Futebol Clube. E tem um outro milagre futebolístico, podemos chamar assim, que aconteceu e também tem o dedo do Dorival. Para algumas pessoas pode soar como um belo de um tanto faz, só que não. Isso tem um grande significado. E agora sim se liga nisso. São Paulo volta atrás em troca de Newton por Ferrarese e negociação com Botafogo esfria. A diretoria tricolor entende que Ferrarese vale mais do que Newton. O Botafogo, por sua vez, entende que os 2 atletas possuem valores semelhantes, próximos dos 5 milhões de euros, que é o equivalente a 29,7 milhões de reais. Ficou claro, pelo menos para mim, que isso foi uma bela de uma desculpa da diretoria de São Paulo. O Dorival ele consegue enxergar potencial em quem tem. E o Ferrarese tem muito potencial. Se teve uma cagada que o Crespo fez nessa segunda passagem dele pelo São Paulo, esta foi ter dispensado o Ferrarese. O Ferrarese, ele é muito necessário para o São Paulo, mas muito necessário. E olha só como são as coisas. Como o Muricy fala, a bola pune. Só que a bola pune dentro e fora de campo também. São Paulo está passando por um momento complicado na zaga. São Paulo tem poucos zagueiros à disposição. E o Ferrarese está brilhando no Botafogo. Infelizmente, para o Dorival, não vai poder contar com o Ferrarese nessa temporada. Mas na próxima temporada, ele retorna do Botafogo. Aí sim as coisas vão acontecer, tá? Isso se o Botafogo não querer comprar o Ferrarese. Mas é isso, gostei dessa atitude, certamente do Dorival, de segurar o Ferrarese. E podemos contar com ele o ano que vem, tá? O São Paulo fez uma grande besteira em liberar esse jogador. Sorte que ele foi pro Botafogo, né? Que é um clube assim que, sinceramente, eu gosto. Acho o Botafogo um clube sensacional, principalmente historicamente, né? Um dos patriarcas do futebol brasileiro. Mas já imaginou se ele tivesse ido pro Palmeiras? Pro Flamengo? Mas nunca é tarde, viu? Porque o Palmeiras adora pegar jogadores que passam pelo Botafogo. Então, diretoria de São Paulo, abra os olhos. Então, tratar esse jogador em específico, que tem um grande apreço por esse jogador e que tem que ser esse jogador.
Aí faz um pagamento, 4 milhões de dólares em criptomoedas, né? Uma operação inédita, que isso o Casares adorava, né? Operação inédita no futebol, revolucionária na história do futebol. E aí traz um cara que a gente não sabe até hoje onde que ele joga, né? Ele jogou de, cara, falso 9 com o Ceni, que foi o seu auge. Depois ele jogou de volante, de meia, de ponta. A gente não sabe onde ele joga. Aí vai pro River, é chutado do River de novo. Então, assim, é algo realmente, coisas inexplicáveis acontecem aqui, já diria o nosso querido amigo James Rodrigues. Inexplicável, mas não inacreditável, porque se tratando de São Paulo Futebol Clube, principalmente na era Casares, é algo muito crível. Essa questão da contratação ser por criptomoedas trabalha também com o ego do Júlio Casares. É um presidente que gostava de tratar o clube como vanguardista, como à frente de seu tempo. Esse tipo de contratação que envolve alguma espécie de investidor, e a gente viu isso também na contratação do Oscar Emboabo, quando ele veio para o São Paulo, foi dito que a Superbet bancaria parte de seus vencimentos, depois foi desdito, até hoje ninguém sabe o que aconteceu no pagamento dos vencimentos dessa contratação. Algo semelhante aconteceu justamente com o Juliano Galopo, que chegou com uma contratação mais cara da história do São Paulo, como você ressaltou, e que dentro de campo não correspondeu. Ele fez até um Campeonato Paulista bem. Eu, salvo engano, ele se contundiu no Allianz contra o Palmeiras e a torcida ficou lamentando, porque ele vinha sendo até o artilheiro do São Paulo no ano até aquele período, vinha fazendo muitos gols de pênaltis, é verdade, mas ele vinha correspondendo. Depois que ele fez o seu retorno, ele não apresentou futebol suficiente sequer para figurar no elenco do São Paulo. Sinceramente, um jogador que me perdoe, muito fraco. Eu não sei como o River Plate ainda teve interesse na sua contratação. Acredito eu que o São Paulo fez um bom negócio ao atrelar uma porcentagem de valores. Eu não sei quanto é ao certo, mas eu cheguei a ler que era 50%. Depois você pode me corrigir, Gabi, se é isso mesmo. Mas, enfim, resta saber se vai ter alguém querendo contratar aí o Juliano Galopo, que a essa altura já não tem esse prestígio de quando foi contratado pelo São Paulo e agora dispensado pelo River Plate, muito menos, Gabriel. Pois é. Eu acho que essa história toda é extremamente esquisita, né? Enfim, para colocar dessa forma. Mas tá aí, então, nosso querido Juliano Galopo. E aí, da lista do River, eu também não aproveitaria ninguém. Cara, tem dois ali que eu acho que são bons jogadores, mas eu acho que é um pouco do timing / necessidade. O Bustos eu acho bom lateral, pelo que ele fez no Internacional principalmente, mas acho que não precisa contratar para a direita hoje. E o Salas, ele é um bom jogador, porque o resto é tudo, cara, 30 e tantos anos, 33, 34. O próprio German Pezzella também, ele era um bom jogador, né? Ele era um jogador bom no seu auge físico, mas hoje ele é um cara que tem 34 anos, né? Então, cara, Tolói parte 2, né? Mas o Salas eu fiquei pensando, Matheus, ele tem 28 anos, estava mal lá, mas tinha um potencial bom ali anteriormente. Acho que a gente está cansado de apostas, né? Mas ele era um cara que ele foi bem no Racing e aí ele vai para o River por isso. Acho que fosse para trazer alguém dessa lista, ele. Mas já que não temos essa necessidade, né, de alguém dessa lista, então não traz ninguém. Traz ninguém, Gabi, porque no fim das contas, fazer apostas com São Paulo nessa situação, eu acho muito complicado. São Paulo tem que trazer alguém que pelo menos seja consolidado no quesito de que a gente sabe como está jogando, sabe o que pode produzir pelo São Paulo Futebol Clube, trazer um jogador, claro, adequado à realidade, mas nessa lista aí, Gabriel, sinceramente, eu refutaria todos. Você falou da lateral direita, eu acho interessante, né? O São Paulo até outro dia estava com escassez na lateral direita e agora tem sobrecarga de jogadores praticamente, né? Porque tem o titular, o Lucas Ramon, tem o reserva imediato, que infelizmente ainda é o Cédric Soares, ou ele já perdeu posição para o João Moreira, que vinha até figurando no banco aí. Hoje não é mais, né? Hoje ele tá fora dos planos, o Cédric. Esse é um ponto que eu acho bom. Eu acho positivo. Tem os meninos da base aí subindo também. Enfim, eu acho que a lateral direita é algo que o São Paulo, neste exato momento, realmente não precisa. Eu acho que, inclusive, se o João Moreira chegar bem nesse momento agora da temporada, eu acho que vai ser um grande reforço para o São Paulo. Gosto muito dele, ambidestro, jogador luso brasileiro, que na base jogou muita bola, foi para Portugal, não conseguiu se firmar, mas espero que ainda recupere futebol. Grande partida, aquela final da Supercopa contra o Palmeiras ele fez, mas infelizmente depois ele deu a decaída.